essa aula ela é extremamente importante para que você continue entendendo o controle de constitucionalidade. Agora, eu não posso começar essa aula sem antes fazer uma advertência. Se você não entendeu a diferença entre inconstitucionalidade material e formal, ou entre controle preventivo e repressivo, sugiro que você assista às duas últimas aulas novamente. Porque, para entender essa terceira classificação, quanto à forma, é fundamental que você tenha depreendido os conceitos que eu apresentei nas duas últimas aulas. Agora a gente vai classificar uma inconstitucionalidade espacial, um conflito espacial de constitucionalidade, quanto à forma. Agora a gente também não vai mais falar de controle preventivo, porque o controle preventivo já foi estudado por nós no processo legislativo, agora, nessas últimas aulas. A gente, a partir de agora, nós vamos nos deter no controle repressivo, aquele controle típico de constitucionalidade. O preventivo é atípico, segundo a terminologia de Najib Bislab Filho, e o repressivo é o controle típico, é o controle exercido em regra por órgãos do Poder Judiciário. Então vamos lá para a lousa para a gente começar a entender isso. Bom, falando especificamente do controle repressivo, nessa classificação, quanto ao órgão, a terceira classificação, a gente já viu quanto à forma, quanto ao momento. Nós temos duas possibilidades aqui. Nós temos o controle político e o controle judicial. Quer dizer, qual é o órgão que exerce o controle repressivo? Pergunta é essa. Em regra, é o órgão judicial. Não é o órgão político desde 1803, quando na Corte Suprema Norte-Americana nós tivemos uma decisão envolvendo o juiz John Marshall e o caso Melbourne versus Melbourne, Madison versus Melbourne. Era uma discussão sobre a seção 13 da Lei Judiciária de 1789 do Distrito de Colômbia. Esse case norte-americano, ele é estudado por quem faz uma faculdade de Direito. Por quê? Porque em 1803, pela primeira vez, a Corte Suprema Norte-Americana entendeu que cabia a ela, a Corte Suprema, exercer o controle da constitucionalidade das leis nos Estados Unidos da América. Então chamou para ela essa competência. Até então, quem exercia esse controle eram órgãos políticos norte-americanos. Leia-se aí o Congresso Nacional e suas comissões específicas. A partir de 1803, passa a exercer o controle de constitucionalidade o Poder Judiciário norte-americano. Nós começamos a elaborar um sistema de controle com a primeira Constituição Republicana em 1891, portanto, quase 100 anos depois, mas seguindo na Carta de 1891 o modelo norte-americano. Então, por isso que isso é importante para a gente, você entender no direito comparado em que momento na história do direito o Poder Judiciário chama para si a responsabilidade de dizer se uma lei é ou não é constitucional naquele país. A partir de 1891, nós passamos a adotar o sistema, e de lá para cá, nas constituições republicanas subsequentes a essa primeira Constituição monárquica, nós continuamos adotando o sistema de controle via judicial. Então, vamos voltar para a lousa. Como a gente está falando de regra geral, não vamos entender o órgão político como um órgão viável para o exercício do controle repressivo. Agora a gente vai ter que entender como é que o órgão judicial exerce esse controle. Para entender a dimensão, na sua complexidade dessa proposta, nós vamos dividir esse entendimento em duas partes. Na primeira parte, a gente vai fazer uma pergunta. A pergunta que a gente vai fazer na primeira parte é quem? Nós vamos perguntar quem. O que eu estou perguntando aqui? Quem tem competência dentro do Poder Judiciário brasileiro para repressivamente declarar uma lei material ou formalmente inconstitucional? O que você percebe? Eu não estou nem preocupado com a resposta, Estou preocupado em você entender a pergunta. O que você percebe na pergunta? Quando eu pergunto assim, quem é competente dentro do Poder Judiciário brasileiro para repressivamente declarar uma lei material ou formalmente inconstitucional, você só vai conseguir entender essa pergunta se você já entendeu o que é controle repressivo e já entendeu o que é inconstitucional material e formal. Eu espero que você tenha entendido, porque senão daqui para frente nada mais vai fazer sentido para você. Se for o caso, eu não entendi ainda, para a fita, dá um pause aí, volta para as aulas anteriores e assiste as aulas de novo. Ok? Combinado assim? Então vamos lá, porque a gente está entrando numa etapa bastante complexa do estudo de controle de constitucionalidade. Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui, segurar você pela mão, conduzir você pela mão, tem que ter paciência, né?
você tem algum preconceito em relação a isso, abstraia os preconceitos, vamos tentar aprender de novo, tá ok? Vamos lá. Então, quem é competente? É a primeira pergunta. Só que eu tenho que conjugar essa primeira pergunta com uma segunda pergunta que eu vou fazer. Vamos voltar para lá. Segunda pergunta diz respeito não à competência, mas à forma. Como diz respeito à forma, eu vou perguntar como? Como, de que forma, um órgão judicial pode repressivamente declarar uma lei material formalmente inconstitucional? Quer dizer, a pergunta agora é outra, é como? De que forma um órgão judicial pode repressivamente declarar uma lei material e ou formalmente inconstitucional? Claro que essa pergunta traz em si uma redundância, né? Quando eu pergunto assim, pode repressivamente declarar inconstitucional uma lei, eu estou sendo redundante. Porque se a declaração é repressiva, é claro que recai sobre lei. Mas eu estou me permitindo a redundância, ok? A redundância é minha, eu estou me permitindo ela. Perfeito. Então eu tenho duas perguntas. Quem e como? Vamos começar pelo quem. Quer dizer, quem é competente? Quando eu pergunto quem é competente dentro do Poder Judiciário, de toda aquela estrutura do Poder Judiciário que você estudou no módulo pertinente lá atrás não, né? O último módulo foi do Poder Judiciário. No módulo anterior, esse módulo é o módulo 12. Então, no módulo 11, você vê aquela estrutura toda, tem aquele monte de órgão lá do Poder Judiciário, no artigo 92. Quando eu pergunto quem, se apresentam duas respostas possíveis para mim, doutrinariamente falando. Um sistema que concentra competência, ou seja, ele concentra competência numa corte, em duas cortes, dependendo do conflito espacial. Eu pergunto quem e a resposta é só o Supremo, se for uma lei estadual ou federal ferindo a Constituição da República. Ou a resposta pode ser só o Tribunal de Justiça do Estado-membro, se for uma lei municipal ou estadual ferindo a Constituição do Estado. Porque como o Supremo é o guardião da Constituição da República, o Tribunal de Justiça, órgão máximo da organização judiciária autônoma estadual, é o guardião da Constituição do Estado. Olha que interessante. Então só o Supremo, ou só o TJ. Porque esse sistema concentra a competência. Vamos lá para a lousa de novo. Então quando eu pergunto quem, eu posso ter como resposta o sistema concentrado de competências, que concentra a jurisdição constitucional, o sistema reservado. Mas existe uma outra possibilidade de resposta para essa pergunta. Quando eu pergunto quem é competente no judiciário para declarar uma lei constitucional, a resposta pode ser todo e qualquer órgão do Poder Judiciário provido de jurisdição. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça está fora, que ele não tem jurisdição. Então, qualquer órgão do Poder Judiciário que tenha jurisdição. Seja jurisdição local, lembra do módulo passado? Seja jurisdição local, regional ou nacional. Então, um juiz monocrático, um juiz de primeira instância, que está sozinho ali na vara civil, criminal, ele pode reconhecer, declarar para uns, reconhecer para outros a inconstitucionalidade de uma lei? Pode. Pode. Um tribunal? Pode. O Supremo? Também. Então, eu tenho um sistema concentrado, que é uma pergunta, é uma resposta à pergunta, e eu tenho um sistema difuso, porque ele difunde, ele abre competência. Quando eu pergunto quem, ele diz, qualquer órgão do Poder Judiciário que tenha jurisdição, pode. Pode. Tem competência para reconhecer ou para declarar, conforme queiram, a inconstitucionalidade de uma lei, num caso concreto. Dirimindo ali um processo concreto, onde tem um autor, onde tem um réu, etc. Vamos lá para o slide de novo. Essa segunda resposta se traduz no chamado sistema difuso de competências, ou aberto. Sistema difuso ou aberto. E aí vem uma dúvida óbvia, não é? Bom, professor, estou entendendo. Tem um sistema de competência que diz que só a mais alta corte, ou as mais altas cortes podem, tem competência para declarar uma lei constitucional. E tem outro sistema que diz que todo mundo pode, inclusive as mais altas cortes, qualquer órgão judicial dotado de jurisdição. Tá bom.
mas os dois sistemas são absolutamente antagônicos. Um concentra competências e outro difunde. Admite todo mundo, inclusive as mais altas cortes. Aí vem a pergunta que não quer calar a essa altura, né? Professor, qual dos dois sistemas o Brasil adota? O que concentra competências para conhecer do conflito de inconstitucionalidade espacial nas mais altas cortes, ou o que difunde competências? E eu vou responder, os dois. Calma, não se desespere. Porque os dois sistemas, embora sejam absolutamente, diametralmente opostos, eles não são inconciliáveis. No Estado brasileiro, eles atuam os dois paralelamente. Eles têm alguns pontos de contato, mas, em regra, eles atuam de forma paralela. Por quê? Como é que eu vou saber, quando eu estou navegando num sistema concentrado, professor, quando é que eu vou saber que a competência pode ser de qualquer órgão do Poder Judiciário ou do sistema difuso? Bom, amiguinho, você vai saber respondendo a segunda pergunta. Lembra da segunda pergunta? Como? De que forma? Quando eu pergunto para você como, de que forma o Poder Judiciário pode declarar uma lei inconstitucional, você, a essa altura do curso, já deve ter entendido que quando você se dirige ao Poder Judiciário, você se dirige através do exercício de um direito público, subjetivo, de todos nós é subjetivo, que é o direito de ação. Então você promove no Judiciário uma ação. Quando você vai, por exemplo, se dirigir ao Executivo, você faz um requerimento administrativo, né? Quando vai se dirigir ao Legislativo, a mesma coisa, faz lá, manda um e-mail lá para o seu deputado, para o seu senador, etc. Seu senador, seu deputado que você votou, o senador do seu estado, você está entendendo, né? Pois é, então você manda lá um e-mail. Agora, no Judiciário, você, para se dirigir ao juiz, você tem que promover uma ação. Uma petição inicial, uma ação bonitinha. Então, como é que eu vou me dirigir ao Poder Judiciário quando eu quero que o Judiciário declare uma lei inconstitucional? Vou me dirigir através do exercício do direito de ação. Vamos voltar lá no slide. Quando eu pergunto como, de que forma, eu tenho também duas respostas para essa pergunta. Interessante, né? Coincidência? Claro que não. Porque a forma vai prevenir o quê? A competência. Dependendo do como, eu vou estabelecer o quem. É o que a gente chama de competência preventa em direito. A competência vai estar atrelada à forma. Então, dependendo de quem eu sou, da minha qualidade, se eu posso ou se eu não posso, eu vou utilizar, se me é mais conveniente, vou utilizar uma forma de acesso ao judiciário. Então, eu tenho duas formas de acesso. Uma forma de acesso que é uma forma assim mais elitista, se você me permite o termo, mais aristocrática, uma forma de acesso que não é franqueada a mim, não é franqueada a você, não é franqueada a toda a gente, é franqueada a apenas a alguns poucos eleitos no caput do artigo 103 da Constituição. E eu tenho uma forma de acesso que é para o povão, que é para todo mundo. Então, vamos começar pela forma de acesso mais elitista, mais aristocrática, mais excludente. Essa forma é conhecida como arguição principal ou direta. Doravante, até o final desse módulo, nós vamos falar muito nessa forma de arguição principal ou direta. É uma ação que não admite cumulação de pedidos, é uma ação judicial em que você só pode ter um pedido. Pedido no sentido de ser a lei declarada constitucional, inconstitucional por omissão, o dispositivo da Constituição, inconstitucional por omissão, a gente vai ver isso com calma. Mas essa forma de acesso ao judiciário, ela é limitada às pessoas que estão nos 9 incisos do caput do artigo 103. O seu nome não está lá, nem o meu, quer dizer, o cidadão comum não pode. Tudo bem que se a gente compara com o sistema de controle na Constituição passada, antigamente, sob a égide das Constituições Militares, apenas um podia promover a DIN no Supremo, era o Procurador-Geral da República. É bem verdade que a Carta de 88 pluralizou a legitimação ativa, além do Procurador-Geral da República, eu tenho aí mais 8 possibilidades nos 9 incisos do artigo 103 caput. Essa forma de arguição principal é conhecida também como arguição abstrata, porque você não está envolvido sentimentalmente no problema. Você apresenta uma tese, sabe tese de doutorado? Tese de mestrado?
Pois é, você apresenta uma tese, você não, alguém do 103/19, apresenta uma tese ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo, em tese, vai verificar se a lei é constitucional ou não. Essa é a chamada arguição principal ou abstrata de constitucionalidade. A gente continua na próxima aula exatamente desse ponto.